Boa tarde. Hoje nosso grupo vai falar sobre geração por biomassa. Os componentes são o Luiz William, eu, Rafael Silva e o Thiago Leonardo. Então a gente vai começar introduzindo aí, falando o que é biomassa, os produtos derivados, a energia, né, como que é a geração, as vantagens e vantagens, o custo associado, aí, que é o principal tópico das indústrias desde sempre, a energia de biomassa no mundo, no Brasil, as suas aplicações e aí a gente conclui. Bom, então nos últimos anos a conscientização sobre o impacto ambiental da queima de combustíveis fósseis aumentou consideravelmente a busca por fontes alternativas de energia, entre elas a energia de biomassa, que é o tema do nosso trabalho. E segundo a IRENA, que é a Agência Internacional para as Energias Renováveis, cerca de 3/4 do uso de energia renovável em escala mundial envolve a chamada bioenergia, né? Então, 3/4 é algo muito grande, ainda tende a crescer mais, né, a utilização de bioenergia. E aí essa agência ela destaca especialmente o potencial da biomassa, né, para aumentar o fornecimento de energia em países populosos e com demanda crescente, como o Brasil, Índia e China. Depois vocês vão entender o porquê, mas aí a gente observa que países populosos eles levam vantagem nesse tipo de energia, geração de energia. E aí não é à toa, né, que essas nações mais populosas elas ocupam as primeiras posições do ranking de capacidade instalada de bioenergia, como mostra o gráfico a seguir. Então a gente percebe aí que na primeira colocação vem a China, com a capacidade instalada aí de provavelmente mais que 20.000 megawatts, seguido do Brasil, que tem mais de 15.000 megawatts aí de capacidade instalada, e seguindo aí os outros países, né? Então a gente percebe aí duas nações muito populosas, né? Na verdade, as quatro primeiras aí são as quatro maiores nações, questão de população mesmo, do mundo, né? A China em primeiro lugar, o Brasil, os Estados Unidos, a Índia. Então a gente percebe também algo interessante, que a capacidade aí instalada depende muito da população, e aí depois a gente vai perceber o porquê, né? Por que é interessante a gente ter uma maior população, aí, um maior consumo aí de insumos para a gente poder ter uma maior geração, né? Uma maior capacidade de geração de energia por biomassa. E aí a gente entra no quesito biomassa. O que é biomassa? Bom, biomassa, pela definição, é o nome dado à energia proveniente da biomassa, né? Um nome título autoexplicativo. E o que é, na verdade? É o resultado da queima de matérias-primas orgânicas. Só que essa definição ela não engloba os combustíveis fósseis, apesar de dos combustíveis fósseis eles serem derivados do ramo vegetal e mineral. E, por exemplo, carvão, petróleo, gás natural, eles são derivados do vegetal e do mineral. Então, são matérias-primas orgânicas, só que são combustíveis fósseis. Então, a gente tem que ter ainda mais uma definição aí para poder concluir com exatidão o que é biomassa. Então, essa diferença ela é feita porque a gente considera biomassa como os derivados mais recentes de organismos vivos, né? Então, os combustíveis fósseis eles são resultados de transformações que demoram milhões de anos, né, para serem realizadas. Já a biomassa, né, que é considerada, né, que são organismos mais recentes, organismos vivos, a gente pode considerar como uma energia renovável, né? Então, o grande diferencial em relação aos combustíveis fósseis é que a energia de biomassa ela é renovável. E é o que as empresas hoje em dia têm buscado bastante, né? Tem entrado muito em pauta aí essa questão de energia renovável, né? Aqui no Brasil, né, a gente está indo a passos aí grandes aí para essa mudança. Só que ainda tem muita coisa a mudar ainda, né? A gente como um país desenvolvido e subdesenvolvido aí, a gente está ainda um pouco atrás.
Mas aí essa renovação aí do ciclo, né, ela acontece por meio do ciclo do carbono. Eu achei esse esquema na internet aí muito bacana para explicar como que é o ciclo aí do carbono aí a partir do ciclo energético da biomassa, né? Então, a gente tem aí a queima, né, dos resíduos de combustão, e aí, como a gente sabe, pela combustão, a gente libera o calor, o CO2 e a água, né? Então, a água ela vai ali para a atmosfera, né? E o CO2 a gente também libera aí para a atmosfera, só que aí ocorre a fotossíntese, né, a partir das árvores lá que a gente tem aqui, a Mata Atlântica, né, a Amazônia, né? Então a gente tem pulmões aqui dentro do Brasil. Então esse CO2 ele é utilizado para fazer a fotossíntese, né, a partir das árvores, né? E aí as árvores elas liberam o, o oxigênio, né? Aí as árvores, né, elas transformam esse CO2 nos hidratos de carbono, libera o oxigênio, que ele é utilizado para fazer a combustão, né, inclusive. A gente precisa do oxigênio para fazer a combustão. E aí, pelo outro lado, também a gente pode utilizar, né, essa madeira, a madeira das árvores, né, a lenha, né, para poder utilizar como combustível ali, como biomassa, né, combustível de biomassa. E aí essa lenha ela libera vapor d'água para a atmosfera também. Então a gente tem um ciclo fechado da biomassa que, que a gente pode considerar, né, então, como uma fonte renovável, né, de energia. E aí esse tipo de energia ele pode ser utilizado para produzir combustíveis, né, eletricidade e calor, né, sendo considerável uma fonte alternativa, né, às fontes de energias convencionais. E agora a gente entra aí no tópico dos produtos derivados. Porque você pode estar se perguntando aí, mas o que é utilizado para para produzir a biomassa, né? A lenha, a madeira? Então, a gente pode considerar esses produtos como subprodutos da pecuária, da agricultura, de outras atividades também, mas também da parte biodegradável de resíduos sólidos urbanos. Então a gente pode mostrar alguns tópicos aí, por exemplo, a lenha, sim, pode ser utilizada, né, como biomassa, o bagaço da cana-de-açúcar, né, que aqui no Brasil inclusive é bem forte, papel e papelão já utilizados, a serradura de madeira, os galhos e folhas de árvores, a casca de arroz, né, no Brasil também tem uma produção de arroz bacana, e o lodo de estações de tratamento de esgoto. Então a gente pode perceber aí que tudo isso aí vem do consumo humano, e aí entra no tópico que eu tinha falado lá atrás sobre a, sobre a necessidade de ter um país populoso, né? Então, quanto mais resíduo urbano aí, né? Quanto mais maior a população, maiores os resíduos urbanos aí, maior o consumo aí desse tipo de matéria-prima, e aí a gente tem aí a matéria-prima para geração de biomassa. Podemos então classificar essas fontes em 4 categorias. Culturas, que são os produtos agrícolas cultivados, né, para produção de energia. Por exemplo, o milho, cereais, né, o arroz, né, como eu citei. O segundo tópico, os resíduos agrícolas e florestais, que são os resíduos produzidos durante a colheita e do corte de árvores, como a palha e resíduos de madeira. Terceira, subprodutos orgânicos, que são os resíduos orgânicos efluentes da agropecuária e resíduos vindos do processamento da madeira. E os resíduos orgânicos, que são os resíduos domésticos, e a gente pode considerar efluentes domésticos industriais aí, resíduos da produção alimentar. Então, como a gente pode perceber, os produtos geradores desse tipo de energia são dependentes de resíduos urbanos e dos mercados de pecuária e agricultura, por exemplo. Então, por isso é muito viável essa alternativa de fonte de energia para países muito populosos, porque quanto mais pessoas, mais resíduos. E aí, além
da queima para a produção de eletricidade, a biomassa ela também é o elemento principal de vários novos tipos de combustíveis e fontes de energia. Entre eles, a gente pode destacar o bioóleo, o biogás e o BTL, Biomass to Liquids, né, do inglês, e o biodiesel. E a gente tem três classes de biomassa: a biomassa sólida, líquida e gasosa. Bom, a sólida basicamente são os produtos e resíduos agrícolas, florestais e resíduos das indústrias, né, biodegradáveis das indústrias e da área urbana. Biomassa líquida é proveniente das chamadas culturas energéticas, que resultam em biocombustíveis líquidos como etanol e biodiesel. Terceiro, a biomassa gasosa, né, pode ser encontrada nos efluentes agropecuários advindos da indústria e da zona urbana. Então, seus benefícios eles incluem até aspectos financeiros. Por exemplo, o BTL aí, ele é mais barato se comparado à gasolina, além de reduzir a poluição atmosférica, né? Bom, agora eu vou dizer as formas de geração desse tipo de energia. Uma usina de biomassa funciona de forma parecida com a das termoelétricas, convertendo o calor da queima dos materiais orgânicos em energia. E essa queima pode ser feita de quatro maneiras. A primeira delas é a combustão, que é a forma mais convencional de produzir energia de biomassa, através da queima em altas temperaturas e na presença abundante de oxigênio. O vapor produzido por essa combustão é direcionado para mover turbinas e assim produzir eletricidade. Já a segunda maneira é a pirólise, que nesse caso também usa a queima da biomassa, também ocorre em altas temperaturas, mas nesse caso é sem oxigênio, para acelerar o processo de combustão. Os produtos obtidos por meio desse processo podem ser líquido, como o bioóleo, né, ou sólidos, como o carvão vegetal, e também podem ser queimados para produzir calor e eletricidade. O terceiro caso já é a gaseificação, que assim como a pirólise, a biomassa é queimada na ausência de oxigênio, mas seu produto final é um gás inflamável chamado de syngas, ou também conhecido como gás de síntese. Esse biocombustível é uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono de alta combustão e também pode ser usado para produzir energia. Já o quarto e último forma de se produzir é a co-combustão. Essa técnica utiliza a biomassa para substituir a parte de carvão mineral, usado para produzir energia. Suas principais vantagens são a redução da emissão de poluentes e do nível de poluição nos solos e nas águas e a diminuição dos desperdícios que ocorrem. Então, essas são as quatro maneiras diferentes de se fazer a queima para a produção de energia através da biomassa. Agora, ela apresenta algumas vantagens em relação aos outros, que são: o principal motivo delas é o fato de ser uma fonte renovável, desde que a intenção humana seja feita de forma consciente, né? Além disso, ela possui outras vantagens, que são o custo reduzido, a terceira é a redução na emissão de gases poluentes, a quarta é a facilidade de armazenamento e converter e transportar, e ela pode ser gerada a partir de vários materiais e a alta capacidade de aproveitamento dos resíduos. Por outro lado, ela possui suas desvantagens, que o primeiro aqui apontado é o impacto ambiental, uma vez que ela compromete a flora e a fauna de áreas verdes. Isso porque sua obtenção leva ao desmatamento de áreas e substituição da vegetação original por cultivo agrícola. A retirada da cobertura vegetal prejudica diretamente o solo, química e fisicamente, e afeta a vida animal por afetar o habitat natural deles. Além disso, a remoção das florestas pode ser com que alguma das fontes de biomassa deixem de ser renováveis, já que a recuperação dessa formação tende a ser longa. Outra desvantagem é o menor poder calorífico, porque para aumentar essa eficiência da biomassa, muitas usinas fazem uso do conjunto de materiais orgânicos e combustíveis fósseis, aumentando seu impacto ambiental. A terceira desvantagem é a contribuição para a formação da chuva ácida,
Por que é formada essa chuva ácida? Porque os produtos derivados da biomassa, isso é o biocombustível, quando utilizados em motores a combustão, liberam uma série de gases poluentes na atmosfera, dentre os quais estão o óxido de nitrogênio e o enxofre, que originam a chuva ácida e outros problemas associados à concentração de poluentes suspensos no ar. O terceiro caso de desvantagem é o custo elevado de equipamentos, e o quinto é a dificuldade no armazenamento e transporte da biomassa sólida. Então essas são as desvantagens, o que balanceia as vantagens que ela possui. Agora, outro ponto a ser levado em conta é o custo para a geração dessa biomassa. O custo é uma das vantagens que ela possui, que são atrativas desse tipo de geração. Em um relatório da empresa de pesquisa energética, a EPE, sobre a estimativa de custo de expansão das principais fontes de energia no Brasil entre 2016 e 2025, mostra que gerar 1 megawatt-hora a partir de biomassa custa em média R$ 189,78. O que coloca esse tipo de geração em terceiro lugar das mais rentáveis apresentadas, segundo esse relatório da EPE. Aqui mostrando outras formas de geração para comparar com o valor apresentado pela biomassa, temos a energia eólica, que para gerar ela é necessário gastar R$ 155,98, a hidrelétrica, que é R$ 185,24, e tem as mais custosas, que é o gás natural, que é necessário R$ 235,42, e a solar, que é R$ 286,92. Bom, mas como que é essa relação da biomassa no mundo? Ela detém uma participação diminuta na matriz energética mundial, uma vez que foi sendo substituída ao longo do tempo por outras fontes de energia, com destaque para as fósseis. Mesmo assim, em especial na atualidade, o seu uso vem sendo incentivado, principalmente com uma alternativa em relação ao emprego de fontes de energia mais poluentes, como o do petróleo e do carvão mineral. Bom, no ano de 2020 foram geradas 126.557 megawatts de energia a partir do biocombustível, no total, e 102.852 megawatts através de biocombustíveis sólidos, como pedaços de madeira, pallets e outros compostos, e resíduos renováveis. Embora tenha uma pequena participação na matriz energética global, o total de energia gerada a partir da biomassa acaba sendo dobrado na última década. No entanto, os dados sobre a utilização da biomassa no mundo são bastante invariáveis, porque uma vez que o uso doméstico ainda é muito recorrente, a forma tradicional de biomassa, como a lenha, ainda são muito utilizados em regiões pobres do planeta, como em países subdesenvolvidos da Ásia e da África, então acabam não sendo incluídos nesses dados. Então é muito maior do que os informados segundo o ano de 2020. Há uma estimativa de cerca de 10% da matriz energética mundial seja composta por fontes de biomassa. Aqui mostra que a China, como foi mostrado na introdução, a China está em primeiro lugar, o Brasil em segundo, os Estados Unidos em terceiro e a Índia em quarto. A China é o país que possui a maior capacidade de produção nesse caso, então, o que colabora para colocar a Ásia em primeiro lugar. O que contribui também é a Índia, que está em quarto lugar no ranking, e o Brasil aparece em segundo na maior participação, sendo o bagaço da cana-de-açúcar sua principal fonte de energia. Energia de biomassa no Brasil. A biomassa é a terceira fonte de energia mais utilizada no Brasil, atrás apenas da hidráulica e eólica. Corresponde a 9% da energia consumida pelos brasileiros. Sua principal material para a produção da biomassa é o bagaço de cana-de-açúcar, que corresponde a 78%, mas outros também são utilizados, como a casca de arroz, cavaco de madeira, capim-elefante, entre outros.
Segundo especialistas, a energia de biomassa tem capacidade para suprir quase 1/3 do consumo de energia no Brasil. Como que é o comportamento da energia de biomassa no Brasil hoje? Com 14,6 mil megawatts de potência instalada na matriz elétrica do Brasil, a participação da biomassa é pouco mais de 9% do total de 161 mil megawatts do sistema. Somente a biomassa de cana-de-açúcar corresponde para 11 mil megawatts. As demais fontes são compostas por insumos florestais, principalmente além de eucalipto, resíduos sólidos urbanos e restos vegetais. Qual é o potencial energético aqui no Brasil? Segundo Zilmar José de Souza, gerente da bioeletricidade da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, ele diz que o potencial elétrico da biomassa na cana pode ir além e alcançar quase 2 usinas do porte de Itaipu, com geração de 165 terawatt-hora até 2024, ou seja, temos um grande potencial de exploração dessa energia. Mas quais são as deficiências observadas? Segundo o professor, sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, uma das principais deficiências é a exportação do excedente produzido. A biomassa tem como foco o alto consumo por parte das empresas, mas a exportação do excedente produzido é dificultada pela ausência de condições que facilitem a conexão dessas usinas à rede para comercializar essa energia. A maioria dessas usinas são dispersas geograficamente, sendo assim distantes das subestações capazes de escoar a energia produzida. Além desse problema de exportação do excedente produzido, temos que o Brasil é um país extremamente dependente das hidrelétricas para a geração de energia e não é um país com costume de ter uma grande diversificação elétrica em caso de problemas que existam mais à frente. E por conta disso é importante que o Brasil pense mais daqui para frente a ter maior diversificação e estudar novas fontes de energia de forma adequada. Aplicações. A principal aplicação, como já foi dito anteriormente, é a geração de energia. Essa geração de energia pode ser para consumo próprio, no caso das empresas, que utilizam para economizar energia ou reduzir os custos. Pode ser também para geração de energia para pequenas cidades ou talvez até grandes cidades, devido à sua boa produção de energia. Outra aplicação também existente é o bioóleo. Como podemos ver aqui nessa imagem à direita, o bioóleo é um líquido negro obtido por meio do processo de pirólise, cujas destinações principais são aquecimento e geração de energia elétrica. Sua principal limitação é que ele às vezes possui contaminantes, o que impede que ele seja utilizado devidamente como combustível, no caso para veículos. Outra aplicação é o biogás. O biogás faz parte a junção do metano com o dióxido de carbono, que é obtido juntamente por meio da decomposição de materiais, como resíduos, alimento, esgoto, esterco, em digestores de biomassa. Esse gás ele é retirado por tubos de captação. Esses tubos de captação são conectados a geradores, onde esse gás é queimado, podendo gerar energia e também sendo uma alternativa para gerações para cidades, ou talvez também para aplicação em veículos, dependendo do método de estocagem, se for feito de forma adequada. Biodiesel e óleo vegetal. Biodiesel é um éster produzido com óleos vegetais, como o dendê, da mamona, do ogro e da soja. O óleo vegetal pode ser usado em motores diesel usando a tecnologia Elsbet. O biodiesel ele pode ser utilizado em motores de combustão interna. O objetivo desses dois elementos é substituir o óleo diesel em transportes rodoviários e aquaviários. No caso do óleo vegetal, ele usa a tecnologia Elsbet. Essa tecnologia converte motores diesel para aplicação de óleos vegetais. Agora, nessa parte de aplicações, saindo um pouco da área de geração de energia, vou falar também de outras aplicações, talvez do resultante dessa queima. Uma dessas aplicações é no ramo da construção civil e processamento de minérios. Essas cinzas do bagaço, 93% do seu peso é sílica. Essa sílica pode ser utilizada para substituir a areia na produção do concreto. Também na área de processamento de minérios,
esse processamento, esse resultado que a gente encontra, as cinzas do bagaço, ele pode substituir o carvão no processamento do minério de ferro. Também existem estudos que mostram que essas cinzas elas atuam no retardamento do envelhecimento da liga de alumínio. Também pode ser utilizado para tratamento de resíduos líquidos, no caso para tratamentos da água, de água potável, por exemplo. Ele pode ser utilizado para tratamento de efluentes, porque ele possui capacidade de adsorver íons ou moléculas complexas. E também o aproveitamento de fontes marinhas de biomassa, ou seja, aproveitamento de crustáceos, que possuem um exoesqueleto rico em quitina, que pode ser transformado em quitosona, que pode ser utilizado também no tratamento de água. Então, aqui nessa imagem direita nós podemos ver também sua vasta aplicação, principalmente da cana-de-açúcar, para vários outros aspectos, mostrando qual é o potencial, além de energético dela, mas o potencial também de aplicação no dia a dia. Para concluir, então, foi observado que a geração por biomassa abrange vários setores e impacta diretamente na vida do brasileiro. É notória a importância para a economia e para o meio ambiente, porém ainda necessita de maiores investimentos e pesquisas na sua aplicação, para que todo o potencial dessa fonte energética seja devidamente aproveitado.